Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na lição de número 10, já estamos quase encerrando o nosso trimestre. Eu sou grata a Deus por tudo, por contribuir com os irmãos. Fico imensamente feliz quando os irmãos dizem que eu tenho contribuído para que o seu ministério de ensino, seja um pouco melhor dentro da sua sala de aula. Eu quero dizer que é um prazer muito grande. Sou grata por você que já se inscreveu, tem compartilhado a minha aula em suas redes sociais. Eu sou muito grata a Deus pelo carinho dos irmãos, pelas orações. Somente a oração pode nos sustentar e nos fazer prosseguir neste ministério. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe em suas redes sociais. Você também pode me seguir em minhas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. Fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender muito. Eu confesso que eu ganho muito mais do que os irmãos que estão aqui me assistindo. E hoje na lição de número 10, nós vamos falar só o Evangelho muda a cultura humana. Nós vamos falar um pouco sobre o que é Evangelho e também aprendermos o que de fato significa cultura. E o nosso texto, tirado por base, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Em Números, capítulo 33, do versículo 55 e o 56, antes do povo de Israel tomar posse da terra prometida, da terra que manava leite e mel, Deus faz uma advertência para aquele povo, quando eles entrassem naquela terra. Deus diz para eles que eles precisavam lançar fora todos os povos. O que significa lançar fora? Este lançar fora que Deus quis dizer para eles, que eles precisavam destruir todos os ídolos, todos os deuses pagãos. Eles tinham que destruir todos os altares e estabelecer o culto ao único Deus, Criador de todas as coisas. Deus faz uma recomendação para eles muito séria. Deus disse: olha, se você deixar poucos que sejam destes povos com a sua cultura, eles servirão para vocês de espinhos e farpas nos vossos olhos, e vocês serão afligidos por esta nação. E Deus faria com os judeus o que Deus queria fazer com estas nações pagãs. A nação chamada para fazer o nome de Deus conhecido entre todas as nações. A nação chamada para fazer o nome de Deus ser glorificado no meio de todas as outras nações. A nação representante de Deus aqui na terra. Eles falharam em sua missão. E ao contrário disso, eles foram influenciados por aquela nação pagã e Deus então os espalhou sobre a terra para aprenderem a adorar unicamente a Deus, para não construir imagens de escultura de outros deuses. E este foi o castigo da nação de Israel. Foram espalhados pelas nações e eles precisavam aprender com isto, que a única adoração verdadeira e exclusiva era a Deus. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vemos que eles aprenderam às duras penas a adorar somente a Deus. A idolatria foi erradicada vez por toda do meio da nação de Israel, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Somente um cativeiro fez com que aquele povo aprendesse a adorar e cultuar somente a Deus. Deus destruiu a primeira civilização com o dilúvio, restando apenas Noé e a sua família. Deus os espalhou, confundiu a língua do povo na segunda civilização, porque o seu intento era perverso. Aquela nação, aquela civilização, ela foi contaminada com o pecado. E em Levítico 18, no versículo 30, Deus ordena para aquele povo que guardem os seus mandamentos e não faça nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes deles. O povo pagão tinha contaminado a terra e os seus pecados irritavam a Deus
e àquele povo. Eles, as nações pagãs, chegavam à mulher durante a sua separação, na sua imundície. Isso era proibido por Deus para que a nação de Israel não fizesse isso. Eles adulteravam, passavam os seus filhos pelo fogo perante Moloque, deitavam homens com homens e mulheres com mulheres, deitavam-se com animais. E Deus disse que visitaria a terra em sua iniquidade. O povo de Israel falhou em sua missão. Não conseguiram influenciar os povos, ao contrário disso. Eles foram influenciados pelos povos da cultura, com a cultura dos povos da sua época. Eles fizeram todos os tipos de coisas que eram abomináveis diante dos olhos do Senhor. Eles fundaram o judaísmo cheio de seitas dentro dele mesmo. As religiões cresceram pelo mundo todo. O panteão de deuses foram surgindo. Os homens se tornando divinos e recebendo adoração. As pessoas adorando a todos os tipos de deuses, até que chega a plenitude dos tempos. E Deus envia Jesus Cristo ao mundo, cumprindo então a sua promessa, executando o plano da salvação, trazendo esperança para a humanidade corrompida pelos seus pecados. Está em João capítulo 3, versículo 16. A mensagem que Jesus trouxe para a humanidade era uma mensagem diferente de tudo que o povo estava acostumado a ouvir e estava acostumado a fazer. Eles não conheciam o Deus invisível, o Deus que ama, que perdoa, que é misericordioso e que quer salvá-los. Jesus então começa a pregar uma nova mensagem que o Novo Testamento chama de Evangelho. E o que é Evangelho? Nós sabemos que Evangelho são as boas novas de Cristo. É a mensagem de Cristo que nos traz boas novas. Uma mensagem transformadora em seu efeito. Uma mensagem que confrontava as pessoas daquela época e confronta as pessoas da atualidade. Qual é a verdade central do Evangelho? É que Deus forneceu um modo de salvação para os homens, a dar o seu único filho para o mundo. O Evangelho, ele é uma boa nova por quê? É uma mensagem de amor nunca pregada antes, que é uma dádiva de Deus e que não é necessário fazer nada, não é necessário pagar nenhum preço para ser incluído no reino de Deus. Não era necessário nenhuma penitência para receber algo. Jesus estava anunciando que Deus oferece de graça a salvação. E esta mensagem, ela transformou vidas e transforma vidas até hoje. Até antes do arrebatamento da igreja, esta mensagem, ela transformará pessoas. Mas existem diversas barreiras para que esta mensagem chegue às pessoas. Assim como foi no século I, os apóstolos pregavam apenas a respeito do que Deus fizera e de que Ele enviara seu Filho para a salvação. E era uma promessa feita, e Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A mensagem do Evangelho era o amor. A mensagem do Evangelho era o arrependimento dos pecados. Israel falhou em sua missão. A igreja, ela não pode falhar. Nós devemos avançar com esta mensagem e que as pessoas se convertam ao Evangelho de Cristo. Você já ouviu aquele discurso? Muitas pessoas dizem isso, né? O que é cultura em um país não é pecado, porque eles nasceram assim, foram formados assim, foram criados desta forma. Nós ouvimos esse discurso em nossa atualidade, que para aquelas pessoas, aquilo que eles praticam é normal. Por trás destas culturas encontra-se a rebelião contra Deus. Escondem-se homicídios, sexo depravado, da usura, infanticídios,
que tempos atrás era uma matança indiscriminada de crianças nos primeiros anos de vida, em sacrifícios, em controle de natalidade, redução da população. Porém, o direito brasileiro, ele considera infanticídio apenas as crianças que são mortas pelas mães sob a influência do estado puertal, isto é, logo após o parto ou mesmo alguns dias depois. E aborto também está incluído atrás dessas culturas pecaminosas, sacrifícios humanos, prostitutas religiosas, adoração de animais, adoração de outras divindades, sacrifícios de idosos, eutanásia, morte assistida. Nenhum discurso do mundo pode mudar pessoas, transformar vidas. Só o Evangelho de Jesus Cristo transforma pessoas. Talvez não mude uma nação inteira, mas ele tem o poder de mudar pessoas. Nínive é um exemplo de que, se nós obedecermos o ide de Jesus e nos dispusermos a pregar o Evangelho, anunciando as verdades de Deus, uma nação inteira, sim, ela pode se transformar. Está em Jonas, no capítulo 3, o versículo 5. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos adotar a cultura pecaminosa e pagã deste mundo. Nós não podemos nos informar com ele, né? Conformar e dizer, tem que ser assim, vamos ser assim. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós devemos transformar este mundo. E nós só transformamos o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. E não podemos desistir por causa da cultura de um país, mas nós precisamos fazer como os discípulos de Jesus fizeram, sem se importar com a cultura do país onde eles estavam indo. Paulo, em suas viagens missionárias, ele enfrentou grandes desafios culturais, religiosos. Ele foi apedrejado, perseguido, chicoteado, mas ele não se importou com estas coisas. O importante para ele era anunciar o Evangelho de Jesus, que almas transformassem pelo poder do Evangelho. E muitas pessoas, nós lemos no Evangelho, muitas pessoas foram transformadas por Cristo em Tessalônica, e foi assim que aconteceu. No tópico 1, nós vamos falar o que é a cultura. Existem vários sentidos da palavra cultura. Pode ser do latim culturae, que significa ação de tratar, cultivar, que dá o sentido de agricultura. E também cultura, do latim cultura, que é um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente, especialmente na antropologia, segundo Edward B. Taylor, é todo conhecimento, é as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. É um conceito da Wikipédia. E para o povo de Deus, o que é cultura para nós? A nossa visão, ela tem como fundamento a palavra de Deus, a palavra sagrada, a Bíblia sagrada, a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Não é o que os homens dizem, não é o que os homens acham, mas para nós é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus fala, é isso que é o importante. Se Deus diz, não faça, mesmo que todos os líderes mundiais digam, pode fazer, não será concordado no céu. Estaremos em transgressão contra a palavra de Deus. Não podemos ficar olhando para as pessoas. Nosso olhar, ele deve estar fixo em Deus e no que Ele diz. Tudo o que fazemos deve ser aprovado pela palavra de Deus e não pelas pessoas.
Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Infelizmente, tem muitas pessoas preocupadas com o que as pessoas acham, o que as pessoas vão dizer, mas não se preocupam com o que Deus diz que nós devemos fazer. No tópico 2, uma cultura dominada pelo mal. Como em Gênesis 6:5, hoje também a maldade do homem tem se multiplicado. Nem mesmo o dilúvio conseguiu impedir que a geração de Noé se corrompesse. Mesmo sabendo que Deus, que criara todas as coisas, que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, Salmo 24:1, eles não temeram a Deus e quiseram viver longe de Deus. Queriam tirar Deus do centro de tudo, inclusive do centro da religião. E esquecendo-se que Deus é o Criador de tudo e que nós somos apenas servos, administradores de tudo isso que Ele criou. E que Ele sim, Deus, Ele é digno de toda adoração. O homem da primeira civilização, quanto o homem da civilização atual, eles querem viver distantes de Deus, trabalham contra Deus. E a queda, ela fez com que a cultura original perdesse sua ideia original de ser uma extensão da divina e de glorificar a Deus. Este era o objetivo da cultura original. No segundo ponto, a cultura do homicídio. O primeiro homicídio, um irmão mata outro irmão. Caim mata seu irmão Abel. Ele então é expulso da terra, condenado a viver errante. E claro que essa história foi contada por ele diversas vezes. E isto influenciou a civilização daquela época e influencia a nossa até os dias de hoje. Logo após, nós encontramos Lameque se gloriando de ter matado pessoas por motivos fúteis. Ele fez até um poema de apologia ao homicídio. A cultura da morte, ela não mudou. Claro que com outra vestimenta, com aparência de solução, às vezes, outras vezes com aparência de justiça e assim por diante. Eu li nos noticiários esses dias que países comunistas, eles acreditam que a solução para parar o coronavírus seria a morte dos infectados. O aborto é uma cultura do homicídio. A eutanásia também é cultura do homicídio. E eutanásia é o ato de proporcionar morte sem sofrimento. Parece até bonito, um nome bonito e parece que até bonito. Ela proporciona morte sem sofrimento a um doente em estado terminal, em sua fase terminal da sua doença, de doenças incuráveis, ou uma pessoa que está no estado vegetativo. E no termo jurídico, eutanásia é o direito de matar ou morrer por tal razão. Existem países que já têm liberado a morte assistida por profissionais, que é chamado de suicídio assistido. No Brasil, todas estas práticas, elas são proibidas. Mas em Portugal, na Suíça e em outros países e alguns estados dos Estados Unidos, tudo isso é permitido. A eutanásia praticada pelo paciente é suicídio. A eutanásia praticada por terceiros, ela é homicídio. Existe a cultura de um filho único na China, onde meninas são mortas e abandonadas. Cultura onde os velhos se tornam peso e são obrigados a suicidarem. Em tribos indígenas, cujas crianças nascem deficientes, elas também podem ser mortas pelos pais. E a cultura no Brasil implantada por políticos corruptos, eles imaginam que os pobres têm de morrer. Existia até um programa humorístico que dizia, tinha um personagem deste programa que ele dizia que pobre tem que morrer.
Isso já é uma mensagem diabólica, satânica, para infiltrar na mente das pessoas. E hoje realmente as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais. As pessoas que moram em áreas de risco estão morrendo, contaminadas com esgotos a céu aberto, elas estão morrendo. Tantos outros males que a corrupção trouxe para a nossa nação e que é a cultura da morte. O terceiro ponto, a cultura do erotismo. Mas o que é erotismo? Erotismo é o estímulo sexual sem apresentar o sexo de forma explícita, que é diferente da pornografia. É o desejo sexual e também é a exaltação do sexo no âmbito das artes, como na literatura e na pintura, por exemplo, né? É um conceito da Wikipédia. E por esses anos aí no Brasil nós vimos, né, teatros, exposições e, entre aspas, eles dão o nome de arte e é puro erotismo e pornografia. Ainda nas primeiras civilizações, o casamento foi banalizado. E nós temos, por exemplo, Lameque. Ele casou com 2 mulheres. E alguns teólogos acreditam que Lameque talvez ele estivesse com a intenção de frutificar e multiplicar e encher a terra, ou ele acreditava que se ele tivesse muitos filhos, ele seria forte e poderoso na terra. E ao contrário disso, do que ele imaginou, ele deixou um exemplo maléfico e a banalização do casamento. E isso ultrapassou a barreira dos séculos e hoje, mesmo no meio cristão, o casamento foi banalizado por muitos, por influência que veio antes da era diluviana. Está em Gênesis capítulo 4, 17 ao 24. Hoje no nosso meio, o casamento também ele foi banalizado. A pureza antes do casamento, também em nosso meio, ela foi banalizada. Ao longo do século XX, deu-se toda uma revolução sexual que culminou em uma imensa indústria da pornografia, né, tirada das ciências das religiões. Hoje, infelizmente, há a erotização das nossas crianças e é uma das principais causas da violência sexual contra a criança, né? Uma pesquisa feita por Childhood Brasil. Quantos pais sensualizam suas crianças em fotos? As crianças hoje não tiram fotos como criança, né? Mas elas são sensualizadas em suas fotos. Sensualizam suas crianças com as roupas que vestem seus filhos. A erotização da criança é nociva para ela. E certamente, quando ela crescer, ela será um adulto familiarizado com o erotismo. E nós precisamos proteger as nossas crianças. lunetas.com.br. Antigamente, as pessoas se assentavam ao redor de uma fogueira. O homem moderno, ele se reúne em torno da televisão. A função primordial da TV é nos transformar em consumidores. É uma publicidade persuasiva, onde também cresceu e expandiu a indústria pornográfica da imagem, e elas são públicas. Hoje as novelas, os filmes, né, as séries, elas expõem a pornografia, a sensualidade e o erotismo de uma forma tão natural que as pessoas estão se acostumando com estas ideias. E isso tudo é de fácil acesso, tanto para o adulto, como para a criança, como para o adolescente. Em todo o tempo, os comerciais, as propagandas, as novelas e outros afins nos estimulam a comprar e compramos até o que não precisamos. Muitas pessoas são acumuladoras, acumulam coisas em sua casa sem nenhuma necessidade, né? É a cultura do consumismo. Hoje as pessoas consomem
desregradamente. Muitas, infelizmente, inclusive cristãos, têm seus nomes negativados por terem perdido o controle de suas finanças. Compram mais do que ganham, compram mais do que necessita. Hoje nós temos o mundo na palma das nossas mãos. É a globalização. Absorvemos demais mensagens que nos afastam de Deus. E a pergunta que fica é: quanto tempo perdemos em frente à TV? Quanto tempo nós perdemos nas redes sociais? E nós poderíamos estar aproveitando para estreitar a nossa comunhão com Deus, né? Um texto extraído de sul21.com.br. Precisamos mais comunhão com Deus do que estarmos antenados, né, com a TV e com as redes sociais. E é claro que nós consumiremos menos e seremos menos afetados, né, com a cultura da prostituição, da pornografia, com a cultura do homicídio que se instalou também na nossa geração. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o Evangelho transforma a cultura. Talvez não de uma cidade inteira ou de um país, mas o Evangelho transforma vidas. O texto em questão é a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Mas quando nós estudamos sobre a cultura daquela cidade no século I, então percebemos que somente mesmo o Evangelho de Jesus Cristo poderia transformar aquelas vidas, transformar as pessoas que moravam naquela cidade tão importante, tão rica e tão próspera. Nós temos exemplos bem atuais, em que missionários pregam a uma única pessoa e têm feito prosélitos ao cristianismo. Nós temos vários exemplos de muçulmanos convertidos porque creram no Evangelho de Jesus Cristo. Indígenas, africanos, de outra cultura e se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos um exemplo, né, nas redes sociais. O filho de um líder do Hamas, ele se converteu ao cristianismo e hoje vive no Brasil. É Mossab Hassan Youssef. Nós temos também aqui um exemplo na nossa igreja, um pastor da Síria, né? Ele se converteu ao cristianismo e ele agora pastoreia em Goiânia, na Assembleia de Deus. Ele é convertido e toda a sua família. Tantos outros testemunhos. Se nós acessarmos a internet, nós vamos encontrar testemunhos maravilhosos e eles vivem o desafio de serem rejeitados pelo seu próprio povo. Mas não foi assim com os irmãos em Tessalônica? Paulo e Silas foram a Tessalônica, pregaram naquela grande cidade. Antes eles tinham saído de Filipos, onde eles foram espancados e foram presos, mas eles não desistiram de anunciar o Evangelho. E às vezes pelas mínimas coisas nós queremos deixar, né, de anunciar o Evangelho para as pessoas. Paulo já estava em sua segunda viagem missionária e imagina chegar em uma cidade que tinha muitos santuários de deidades gregas como Zeus, Artemis e Apolo e outros deuses egípcios. Ainda eles tinham que enfrentar o culto ao imperador. E todos eram obrigados a participar deste ritual, pois se não o fizessem, era considerado como rebelião contra Roma. Lá a adoração de ídolos estimulava um clima de promiscuidade. Dionísio era o padroeiro daquela cidade. Afrodite e Ísis, a deusa egípcia, eles três tinham algo em comum: uma adoração altamente sexualizada, cheia de orgias e de bebedeiras. Relações extraconjugais era comum. Fornicação não era considerado pecado. O Evangelho de Jesus mudou a vida de muitas pessoas acostumadas com aquela cultura. uol.jw.org. Eles tiveram de travar uma luta árdua pela sua fé. E às vezes nós encontramos os cristãos da atualidade
que dizem que quando fazemos missões transculturais, nós não podemos violar a cultura daquele país. A nudez de um povo não é, né, nessa cultura, e nós não podemos considerar pecado. Olha, a cultura deles é pecado sim, e essas pessoas precisam ser transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. A poligamia em muitos países, ela precisa ser mudada, né? Essa cultura transgride o ideal de Deus. Nós precisamos enfrentar os desafios culturais de um povo para que eles possam ser transformados pelo Evangelho de Jesus. Jesus veio em um tempo em que a sociedade era influenciada pela cultura judaica, grega e romana. E ele não se adaptou a ela, mas transformou milhares de pessoas, fazendo-as fazerem parte de um único povo, a igreja, para vivermos em um único corpo. E não podemos viver cada um do seu jeito, mas precisamos viver seguindo o que Deus planejou para nós. O que é pecado na nossa cultura, diz a Bíblia, é pecado em qualquer cultura que seja, pois a palavra de Deus, ela não tem relativismo. Quando nós falamos de cultura, né, de costumes culturais, nós estamos falando de relativismo. É como se a palavra de Deus, ela fosse pecado, algum pecado aqui no Brasil não seja pecado nos Estados Unidos. Isso é cultural e nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus. Em Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo, o Evangelho chegou a dezenas de pessoas que praticavam artes mágicas e elas creram no Evangelho quando viram o que aconteceu com o filho de Cefas, que eram exorcistas ambulantes, né? Eles eram judaizantes, e muitos que criam em artes mágicas foram à praça pública, queimaram seus livros de magia. Está em Atos 19, e ali foi uma fortuna colocada no fogo, porque para eles o importante a partir daquele momento era servir a Cristo, era viver o verdadeiro Evangelho. Hoje, infelizmente, nós encontramos crentes supersticiosos, ligados a mágicas, que não dizer, né, dessa rede social, Facebook, e vez por outra nós encontramos crentes ali participando daquelas artes mágicas do Facebook, né, arrastando pessoas para isso. Em Corinto, uma das cidades mais promíscuas daquele século, Paulo levou o Evangelho ali e almas se renderam ao Evangelho de Jesus, desligando-se de sua cultura imoral. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Não importa quem fomos no passado. O que importa, diz o apóstolo Paulo, é que agora nós somos lavados, somos justificados, somos santificados em nome do Senhor Jesus Cristo. São culturas aprisionadas por Satanás e que somente podem ser libertadas quando nós levarmos o Evangelho de Jesus a estas pessoas. Não façamos como Israel, sermos influenciados por essa cultura pagã em que nós estamos vivendo hoje e também pelos costumes mundanos, mas vamos transformar este mundo. Nós somos luz e sal deste mundo e precisamos levar o Evangelho de Cristo que muda e transforma culturas de um povo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, né? Que você tenha uma ótima aula neste domingo. Que Deus, da pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando no seu ministério do ensino e que você continue amando esta palavra de Deus. E se você ainda não deu um curtir nas minhas aulas, curta esta aula. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe em suas redes sociais e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Mas antes eu quero mandar um abraço para os irmãos, né, que falaram de qual igreja é e qual cidade
mora, né? Eu quero mandar um abraço para a querida irmã Maria do Socorro, da AD Pajuçara, no setor 42, Natal, Rio Grande do Norte. E também para sua classe, minhas irmãs, Ruth. Miriam Lopes, do Pio 12, no Maranhão. Sandra Sena, na AD em Camaçari, Bahia. Maria dos Reis Souza, da AD em Riachão. Helena Esteva, em Magé, Rio de Janeiro, da Igreja Geração Eleita. Eliseu Almeida, do Paraná. Cláudio Germano, da AD Ministério Belém, em São Paulo. Nosso irmão Miguel Lourenço, de São Paulo, que está sempre aqui. Sônia Maria, sua netinha, né, da AD, no Rio de Janeiro, obrigada pelo carinho. O pastor Arcilon Procani, em Minas Gerais. Alamar Sérgio, em Uberlândia, Minas Gerais. Fátima Lucena, em Ananindeua, no Pará. Josiane Oliveira, da AD, em Pernambuco. José Monteiro, da Cruz, em Imperatriz, Maranhão, obrigada pelo carinho. Também Isabel, em São Luís, do Maranhão. Grace, na AD, em Itabuna, na Bahia. Ana Silva, em Açaiteua, no Pará. Elinalva, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Noêmia Passos, na AD, Cavunge, Bahia. Antônio Jacinto, da AD, em João Pessoa. Edmilza, em Monte Alto. Josivânia Mendes, na AD, em 4 de outubro, Olinda. Isaías, da AD, em Mucuri, Bahia. Luiz Eduardo, em Tabuba, Caucaia, no Ceará. Fátima Alcione, da AD, em Aliança, Pernambuco. Lúcia Ferreira, em Vila Beta, no Mato Grosso. Fátima Guerra, do Paraná. Solange Costa, da AD, em Guaxindiba, São Gonçalo, Paraíba. O presbítero Adão Amaro, da AD em Vila Velha, Espírito Santo. Rayane Silva, da ADMP, Uberlândia, Minas Gerais, um abraço. Neide Carolino, em Salvador. Maria Tereza, da AD em Nazaré da Mata, Pernambuco. Luísa Fernandes e sua sobrinha Jane, em Presidente Olegário, Minas Gerais, um abraço, né? Obrigado pelo carinho. Também Socorro e sua filha Joelma, da Igreja Fonte de Água Viva. Hoje tem muitos irmãos. E esses são os irmãos que comentaram na minha aula de número 7. O presbítero André, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho. Irmão André sempre está aqui. Vera Lúcia, da AD em Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. João, da Igreja Vencedores em Cristo, de Itaim, Paulista. Amanda Ferreira, em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Cláudia Leite, em Porto Novo, da AD em Del Porto. Missionária Caroline, da AD Sertãozinho, São Paulo. Josiane Nascimento, da AD em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Acho que estou repetindo. A irmã Micaela Rodrigues, da AD Mineirinho, no Espírito Santo. Marli, da AD Missão, em Águas Lindas, de Goiás. Leonardo, de Camaragibe, no Pernambuco. Silvilene, da AD Mari, em Belém, Pará. Áurea, em Minas Gerais. Fernando Martins, da AD Ministério Belém, Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço para os irmãos de Uberlândia. Elias, da AD Limoeiro, em Caratinga, Minas Gerais. Ana Cristina, em Feira de Santana, na Bahia. Francisca, da AD em Planaltina, Arapoanga, no Distrito Federal. Jacirene Ramos, da Igreja Batista, em Novo Horizonte, Pernambuco. Quero agradecer o carinho dos irmãos. Poderia ficar aqui horas, né, falando o nome dos irmãos. Só a eternidade para pagar o carinho dos irmãos. Em março eu vou estar de férias. Talvez eu não consiga gravar todas as minhas aulas. Então já estou adiantando. Se os irmãos não estiverem recebendo alguma lição minha deste mês de março, me perdoem, porque não deu tempo. Estou fazendo o possível e o impossível para gravar as minhas aulas. Então, nessas próximas lições, eu não estarei falando o nome, mandando abraço, né, individualmente para todos, porque senão não vou ter tempo, né, de montar as minhas aulas. Mas fica aqui o meu muito obrigada e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.